livrá-los destas prisões. Aqueles que estão sentenciados para a morte, o Senhor pode guardá-los, livrá-los desta sentença. Pai, eu agora, o Espírito Santo me traz à memória Pedro. Ele estava sentenciado. Tiago já tinha sido degolado. E o mesmo ia acontecer com ele. Mas ele estava dormindo em paz. E o Senhor tirou ele daquela prisão. De uma forma maravilhosa. O Senhor tirou ele daquela prisão. O Senhor tirou aquela sentença de morte para a vida dele. E o Senhor é o mesmo. O Senhor é o Deus que não muda. E que no Senhor não há sombra de variações. Por isso eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Santo. Visita as prisões onde estão os teus servos na Índia. Visita as prisões onde estão os teus filhos na China. Visita, ó Deus, as prisões onde estão os teus servos lá no Irã. Visita, ó Deus, as prisões onde estão os teus servos no Iraque. Visita, ó Pai, os campos de trabalhos forçados. As prisões, onde estão os nossos irmãos na Coreia do Norte. Visita, fortalece eles, anima o coração deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Visita os nossos amados irmãos. Oh, Pai de amor, e nós que cá estamos, Pai, desfrutando desta liberdade. Oh, meu Deus, nos ensina, nos ajuda a aproveitar este tempo que se chama hoje, a aproveitar com sabedoria, com inteligência. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, continua abrindo as portas. Continua, Deus, abrindo a porta do céu. E abençoa, ó Pai, as nações que têm o Senhor por inimigo. Deus, tem misericórdia dessas nações que têm o Senhor por inimigo. Mas abençoa aquelas nações cujo o reino, cujo presidente, cujo líder teme ao Senhor. Papai do céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque estamos certos de uma grande vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar ouvindo mais um lindo louvor. Aleluia. Aqueco. Aleluia. Louve a Deus. Adora a Deus, porque Ele merece. Ele é digno de todo o nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aqueco ofana no Jesu, aqueco ofana nae, aqueco ofana no Jesu, aqueco ofana, aqueco ofana no Jesu, aqueco ofana no Jesu.
En Binomo puedes Você está ouvindo o programa A Voz Missionária nos Confins da Terra. A apresentação: Missionário Domingos e Presbítero Claudemir. TV e Rádio Vida Nova. Seis horas e 44 minutos. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, amado, que bênção. Aqui com fanana isso, oh, aleluia. É África, glória a Deus, amado. Olha, amanhã vamos ter um lindo culto e a gente queria contar com você lá. A gente queria te ver lá. É lá no Cambuí, sabe ali o Cambuí? Vila Tonim. Vila Tonim a gente fala assim, é mais conhecido. Tá bom? É na rua Odilon Amadeu, número 480. Oh, glória a Deus. Esperamos você lá. Glória a Deus. Estamos juntos. Rua Odilon Amadeu, número 480. Grandioso culto. E temos também um grande culto amanhã. É na rua São Paulo, aí 1145, no Jardim Paulista. É a igreja sede ADRP. Aleluia, grandioso culto, começando às 18 horas, tanto lá no Jardim Cambuí, quanto na Rua São Paulo, tá bom? E se você mora em Nipotirendaba, temos aí uma DRP também abençoada, e o pastor Carlos Lacerda vai estar te esperando amanhã também no culto, tá bem? Aí em Votuporanga, DRP, aí abençoada, uma igreja missionária, aí com o pastor João Ribeiro, vai estar te esperando aí, amado. Glória a Deus. Na DRP, tem 4 ADRP em Votuporanga. Glória a Deus. Nós aguardamos, tá bom? A sua visita. E amanhã a gente vai estar celebrando um grande culto missionário. A gente vai estar lá com toda a equipe da Missão África, aí em Nova Granada. Tá bom? Nova Granada, a gente vai estar com a equipe da Missão África em Nova Granada. Amanhã vai ser um culto muito lindo. Vamos estar levando o relatório da missão ali para os irmãos em Nova Granada, na ADRP, na Igreja Assembleia de Deus de Rio Preto, aí em Nova Granada. Tá bom? Eu conto com a tua presença aí, vai junto aí para nós adorarmos a Deus. Tá bom assim? Então agora vamos... Opa, eu não posso esquecer do meu irmão Moisés Aber. Aí no Aroeira, a DRP do Aroeira. Glória a Deus. Estamos te esperando aí no Jardim Aroeira. Aí a DRP, pastor Moisés Aber, conta contigo, tá bom? Conta com a tua presença. Vamos adorar a Deus juntos, tá bom? Agora o tempo está indo embora e a gente precisa ir para a melhor parte, né? Essa parte eu chamo de a cereja do bolo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ouvir agora a palavra do Deus vivo. Presbítero Claudemir vai ser o canal de Deus para falar conosco nesta linda noite de sábado. Pastor presbítero, eu falei pastor, né? Presbítero para pastor é um pulinho só. Aleluia, glória a Deus. É o presbítero missionário Claudemir Fernandes. Aleluia, está com a palavra. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. A paz do Senhor, amados, mais uma vez. É uma alegria poder estar com os irmãos, com o pastor Jairo, com meu sogro, falando da palavra de Deus. Mandar um abraço para os amados irmãos que estão sintonizados. Minha amiga Lucila, muitos anos já sem nos ver. E
Um abraço a todos. E compartilhe aí, amados, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, para que elas possam ser iluminadas pela grande luz chamada Jesus, né? Eu vou ler a Bíblia hoje no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12. Com certeza é uma passagem muito conhecida da maioria dos irmãos, que diz-nos o seguinte: 4:12 de Mateus, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, o publicano. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos só repetir o 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração para que Deus possa nos dar graça e iluminar minha mente para transmitir de forma clara e objetiva a mensagem de Deus aos seus ouvidos. Senhor Deus, Pai bom e justo, cuja presença estou, dou-te graça por tudo que nos tem feito e dado. Te louvamos por esta oportunidade de pregarmos a sua palavra. Pai, antes de nós pregarmos, sabemos que toda a sabedoria, toda a inteligência e conhecimento vem do Senhor. Que o teu Espírito auxilie-me e ajude-me a, com precisão, ministrar esta palavra, para que ela adentre os corações, para que ela adentre as mentes humanas e possa tirar toda e qualquer contradição. E que estes que me ouvirem possam se converter e se voltar ao Senhor, porque o Senhor deseja salvá-los. É assim, Pai, a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Estou diante de uma palavra muito maravilhosa, pois Jesus está chegando, como diz Gálatas, na plenitude do tempo, do qual o próprio Deus estabeleceu pela sua soberania e poder, que naqueles dias nasceria o Salvador do mundo, aquele que resgataria as pessoas dos seus pecados. E quando Jesus começa o seu ministério, já adulto, ele sai para ser batizado por João Batista, seu primo. Após o seu primo João Batista batizar-lhe, ele começa então a pregar o evangelho, dizendo para que os homens se arrependessem, porque era chegado a eles o reino de Deus. Mas antes do texto, Mateus relata que Jesus começou a pregar nesta região, na terra de Zebulon. Nesta terra havia muita treva, muita escuridão, e o povo que estava sentado nestas trevas viu uma grande luz. Aleluia. Esta grande luz era Jesus Cristo começando o seu ministério.
havia um povo que estava em trevas densas. Estas trevas não era a escuridão propriamente dita, quando nós apagamos uma luz e tudo fica escuro. Não era esse tipo de linguagem ou mensagem que Mateus está tentando nos transferir. Mateus está nos dizendo que, devido aos pecados, a maldade humana, a terra de Zebulon e região vivia, não só ali, como o mundo inteiro, em uma grande treva de pecado, de imoralidade, de miséria e de pecado. Quando Jesus chega, Jesus traz algo muito maravilhoso, a luz. A luz que iria trazer conhecimento à mente daqueles homens para que eles reconhecessem o estado pecaminoso do qual viviam e pudessem se arrepender e voltar-se ao Senhor para que o Senhor lhes salvasse. Hoje, amados, não é muito diferente. Quando o cristianismo chega no mundo, eu falando com um amigo meu hoje na escola onde trabalho, disse a ele: o cristianismo foi quem trouxe humanidade ao mundo. Porque o mundo vivia a barbárie. O mundo vivia sem lei. O mundo vivia sem direção. Mas a Bíblia diz que Deus, que é misericordioso e que deseja salvar o homem, mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação a todos os homens. Então, o cristianismo é trazido como uma fonte de luz para iluminar a humanidade. É bem verdade que após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua ascensão ao céu, houve o trabalho dos seus discípulos, dando continuidade ao trabalho que Jesus havia começado. Mas os tempos foram passando, os anos foram passando, estes discípulos foram morrendo, como bem disse o meu sogro, muitos deles foram decapitados, outros arrastados, mortos em praças públicas, outros isolados em ilhas, outros jogados nas arenas. Todos eles, na sua grande maioria, foram mortos de forma das mais terríveis possíveis. Mas uma coisa eles nunca deixaram de fazer: pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, para que o homem conhecesse o Evangelho e pudesse ter a luz de Cristo iluminando a sua mente e pudesse chegar ao conhecimento da vida eterna. Estes homens, à medida que os anos vão passando, na maioria dos discípulos foram morrendo, foram surgindo outros homens, dos quais também conseguiam levar a mesma mensagem, que era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Esta mensagem ela foi inaugurada por João Batista, quando ele, nas margens do Jordão, pregava para que os homens se arrependessem dos seus pecados e se voltassem a Deus, para que o Senhor os perdoasse e eles tivessem direito à vida eterna. Este é o princípio básico da salvação, para que você, meu amado irmão, saia desta densa treva, da qual você está vivendo, da qual te traz tristeza e angústia, desespero. É a única forma, primeiro reconhecer estes pecados, reconhecê-los e depois se arrepender dos mesmos e assim entregar a sua vida a Cristo, para que o Senhor possa lhe purificar com o seu sangue e lhe dar direito para morar no céu por toda a eternidade, além de gozar um prazer maravilhoso da presença do Espírito Santo nas nossas vidas enquanto peregrinarmos nesta terra.
A Bíblia diz então que este evangelho continua sendo pregado pelos seus discípulos. Pedro também vai pregar o evangelho do arrependimento, fazendo com que os homens conheçam e reconheçam os seus pecados e se voltem a Deus. Mas estes homens, eles eram homens como nós e o tempo é limitado. E eles morrem. Surgem outros grandes homens que aprenderam aos pés destes. Mas, à medida que o tempo vai passando, estes homens, cada vez mais ou cada vez menos, vai pregando a verdade e o mundo volta à escuridão terrível do qual, quando Jesus chegou para libertar o mundo, ele volta a essa escuridão. E o mundo passa por um momento de densas trevas na Idade Média, pois o cristianismo já havia se desviado das verdades do qual o seu mestre Jesus havia lhes ensinado. Eles já não olhavam mais para o homem como um necessitado de salvação, mas olhava como homem, como uma ovelha do qual deveria se servir. E este evangelho ele foi sendo pregado de forma de forma desvirtuada por centenas de anos, até que um grande dia, Deus levanta um grande homem chamado Lutero. Antes já haviam levantado Wycliffe e vários outros antes dele, mas este evangelho ainda continuava amarrado e preso, sem a liberdade. Mas Deus, ao seu tempo, porque Deus é poderoso e controla tudo e todos, Deus levanta um homem chamado Martim Lutero, que agora, através das Escrituras, começa a trazer luz de novo à humanidade que estava vivendo na obscuridade. E agora, então, os homens começam a conhecer sobre as suas mazelas e arrepender-se e a voltar-se a Cristo. Por isso eu digo e afirmo, foi o cristianismo que trouxe humanidade ao mundo. E agora nós vemos Satanás e os seus discípulos trabalhando de forma incessante para desconstruir o cristianismo, para chutar a luz para longe, e para que as trevas continuem fazendo parte da vida humana, porque nas trevas o homem comete as mais terríveis barbaridades e pecados. Por isso que Jesus diz que alguns não se convertem para não vir à luz, porque vindo à luz as suas obras más serão manifestas, e estes homens, a última coisa que eles querem é que as suas obras sejam manifestas. Mas não adianta esconder obras más. Um dia elas serão manifestas pelo Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele trará a público todas as suas obras más e perversas. Caso você não tenha se arrependido. Porque você pode estar pensando que, como eu, também fui um grande pecador e vivia em trevas. O que é que eu faço com essas minhas obras más que me envergonham? A mensagem está aqui: arrependa-se e volte-se a Cristo, porque o Cristo do qual eu creio é poderoso para lhe purificar e lhe dar vida. Trazer a você uma paz de espírito, porque não há coisa melhor do que quando nós nos sentimos perdoados. Quando nós nos sentimos, de alguma forma, culpados, isto funciona como uma âncora pesando em nossa vida, nos arrebatando para baixo. Mas quando nós sentimos o perdão do nosso Mestre, a grande luz, que é Jesus Cristo, isso nos traz paz, nos traz segurança e nos dá a certeza e a convicção de que nós fomos perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Esta é a grande vantagem de nós servirmos a este Senhor. Este Senhor está conosco em todos os momentos.
O mundo jaz do maligno, o mundo jaz em treva. Nunca houve tão grandes trevas como está tendo nestes tempos, mas a luz de Cristo ainda continua brilhando e continuará brilhando Glória a Deus. até os últimos dias. Aleluia. Esta luz jamais poderá ser apagada. Satanás já tentou, o comunismo já tentou, os Illuminatis já tentaram, mas esta luz ela continuará brilhando para sempre, porque esta luz ela tem a sua origem em Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a grande luz, meu irmão, que quer salvar a sua alma. Jesus é a grande luz que quer converter os seus caminhos em caminhos de bênção. O Jesus que eu prego ainda continua curando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo e levando para a glória. Aleluia. Existem duas classes de pessoas: as que vivem em trevas e as que vivem na luz. Não se engane. Não se engane. Aos que vivem em trevas, que não querem que a luz de Cristo brilhe em suas vidas, para que os seus maus feitos continuem encobertos, as suas mazelas continuem em segredo. Mas aos que vivem na luz, que não se envergonham, que quando erram se arrependem, se humilham, porque conhece o Deus a qual serve, de que quando ele se arrepende, este Deus é misericordioso e perdoador. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nesta tarde, nesta noite, o Senhor lhe dá a misericórdia, porque há arrependimento em seu coração das suas mazelas. Há os que vivem nas trevas e há os que vivem na luz. Os que vivem na luz aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se batizaram, se arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados a Deus, e hoje vive uma vida de santidade. São pessoas honestas, são pessoas corretas, são pessoas que não vivem enganando, são pessoas que não vivem ludibriando, são pessoas que não vivem mentindo, são pessoas que não vivem se prostituindo, são pessoas que não vivem à base do adultério, são pessoas que não vivem fazendo o que é errado. Essas pessoas vivem em santidade, são pessoas honestas, são pessoas corretas, não querem ver o mal do seu próximo, porque elas vivem na luz e não se envergonham das suas obras. Glória a Deus. Aleluia. Mas há também os que vivem nas trevas. Há os que vivem nas trevas, que nunca vieram para a luz. Destes Deus ainda tem muito mais misericórdia. Mas os que viviam em trevas vieram para a luz, e mesmo querendo habitar entre a luz, a sua vida é treva. A Bíblia diz quão grandes são estas trevas. Nós devemos tomar cuidado quando vivemos perto da glória de Deus de forma terrível e errada. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, um chamamento para mim, para você, para que quando nos aproximemos de Deus, vivamos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida pautada na verdade, na palavra de Deus. Glória a Deus. Porque só assim nós seremos abençoados pelo nosso Senhor. Quando nós nos arrependermos, quando nós nos humilharmos diante da sua mão potente e poderosa, Ele terá misericórdia de mim e de você. Por isso, nesta tarde, nesta noite, há os que vivem na luz, que são iluminados pela esta luz chamada Jesus, mas há os que vivem em trevas, cujo mundo está infectado deles. Mas um dia o Senhor trará juízo.
aos que vivem na luz e para os que vivem nas trevas. Os que vivem na luz participarão do trono de Cristo para receber as suas bênçãos, para viver a eternidade com este Senhor e Salvador. Mas os que vivem nas trevas, que não se arrependem dos seus pecados, que persistem em viver no engano, que persistem em viver com as suas mentes cauterizadas, haverá um juízo também da parte de Deus. Por isso, meu amado, não estou aqui para lhe condenar, pois o Evangelho é para trazer arrependimento ao coração do homem. Há uma oportunidade nesta hora. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados e volte a Jesus, que Ele é misericordioso. Aleluia. Ele salvará. É verdade, glória a Deus. Aos que vivem na luz, que são iluminados por este Cristo. Aos que vivem nas trevas, que são iluminados por estas grandes trevas. Por isso, nós que vivemos na luz temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade pesa sobre nós. A responsabilidade de pregar o Evangelho, para ensinar essas pessoas, para que elas tenham oportunidade para irem para o céu. São milhares de centenas de pessoas indo ao inferno todos os dias. E muitos de nós que vivemos na luz, estamos calados, nos confortamos com a vida boa que vivemos no Brasil. É hora de nos voltarmos a este Evangelho, do qual nosso mestre começou lá em Zebulon, pregando arrependimento aos homens, para que eles se voltem ao seu Deus, ao nosso Deus, e obtenham a salvação e a vida eterna. Não é possível, meus amados irmãos, que as trevas sejam tão grandes em alguns, que não tenha mais sensibilidade do sofrimento alheio, das angústias humanas, e dos quais estão caminhando para o inferno. Hoje quase que se é proibido pregar sobre o inferno, mas nós temos que continuar pregando. Pregar sobre o inferno é pregar sobre o amor de Jesus Cristo. Que história é essa que não devemos mais falar do inferno? Eu já tive paciente que não se suicidou porque ele sabia da existência do inferno. E eu continuarei a pregar todos os dias que puder, que se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós seremos sim condenados, mas não é este o desejo de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e se salve. Então esta mensagem não é para lhe levar ao inferno, é para lhe dizer que Jesus Cristo te ama e Ele não quer que você vá para o inferno, porque o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas a Bíblia diz, por causa da dureza do coração do homem, alguns infelizmente estão caminhando para este lugar terrível. E eu não quero que você vá para este lugar. Eu quero que você esteja comigo no céu, à destra do grande e poderoso Deus, comemorando a sua entrada, a minha entrada, naquele lugar maravilhoso. Por isso hoje o Senhor nos leva a pregar sobre o arrependimento. Não deixe se conformar com este mundo. Nós estamos vivendo e vamos entrar na pior fase de trevas que o mundo já viveu. Mas a luz ainda está aqui. A luz chamada Jesus ainda continua brilhando.
E sabe qual que é a vantagem? Quando as densas trevas estão tomando conta do mundo, a luz de Cristo ela brilha muito mais. Porque onde houver mais treva, onde houver mais escuridão, a luz do meu Senhor Jesus Cristo brilhará mais intensamente. E adentrará o seu coração e lhe fará se arrepender para que você alcance a vida eterna. Jesus neste dia está falando com você. Quando você acessar aí o YouTube, quando você acessar aqui o Facebook, nesta rádio da qual você está me ouvindo, Deus fará com que você ouça. Deus fará com que você ouça esta mensagem. E esta mensagem será transformada o seu coração. E você será uma nova criatura. Você será um novo homem. Porque quando nós somos pecadores malignos e perversos, quando nós olhamos um crente santo, nós ficamos imaginando como ele pode viver uma vida assim. Que vida sem graça, que vida entediante, assim eu pensava. Até que um dia, Jesus Cristo, quando eu estava no meu ápice do pecado, na vida mais miserável que você possa pensar, Ele visitou-me e deu-me o seu Santo Espírito. E aí eu vi como é maravilhoso servir a Deus e ser crente. Deus irá fazer isto com você também. Deus lhe dará o Espírito Santo, que Ele ensinará todas as coisas, que Ele dará força e graça, que Ele ajudará nos momentos de dificuldade, que Ele ensinará o caminho para que você não erre. Busque ao Senhor e Ele se deixará ser achado. A Bíblia diz que Deus não está com seus ouvidos agravados, nem a sua mão encolhida, para que não possa salvar. Este é um ano de grande salvação para você que está me ouvindo neste dia. Pois o desejo de Deus é que nós continuemos pregando. Então você que é luz, meu amado irmão, que já saiu das trevas e deixou este mundo de trevas e habita na gloriosa luz do nosso Deus, você deve continuar pregando sobre a luz de Cristo, para que o mundo possa ser iluminado pelas suas palavras. As suas palavras são como lâmpadas, elas iluminam a mente humana, ela tira a cauterização da mente humana. Por isso precisamos falar da palavra de Deus. Por isso esta palavra durante estes séculos foi tão combatida. Na França chegou uma época na Revolução Francesa que eles queimaram todas as Bíblias. Eles não queriam saber da palavra de Deus. E este mundo, este país entrou numa derrocada de miséria, de pecado, de tudo que é mazela. E assim vários países pelo mundo onde proíbem a palavra. Graças a Deus que no Brasil ainda nós podemos pregar a palavra de Deus e falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para trazer humanidade a este povo, a esta raça que outrora vivia nas mais densas trevas e hoje pode habitar na luz como eu e você. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nesta palavra e compartilhar esta palavra, nos ajudar a pregar o Evangelho para que o mundo possa aceitar a Jesus e vier a arrepender-se. São milhões de pessoas, amados, que vivem debaixo de uma escuridão terrível, sem saber para onde vai. Muitos deles não têm consciência, não sabem do perigo que estão correndo. Eu e você como luz temos a obrigação, dever, dizermos a elas que elas têm oportunidade de se salvarem. E daqui para frente, cada vez mais, nós vamos ver o mundo entrando nestas trevas densas. Mas o Senhor ainda está aqui, o seu Espírito ainda está aqui, mais um pouquinho de tempo,
E esse espírito será tirado junto da forma totalitária, não absoluta, junto com a igreja. A igreja irá ser arrebatada para a glória. E o mundo viverá uma treva terrível. E muitos se arrependerão, porque não quiseram, ao ouvir a palavra, se arrepender e mudar de postura. Que Deus lhe dê essa oportunidade, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e esta palavra possa fazer morada em sua mente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, amado. Que Deus possa aplicar esta palavra no teu coração. Que esta palavra possa achar uma morada no teu coração. Foi uma palavra linda, palavra de salvação mesmo. Guarda esta palavra no teu coração. Amém? E a gente vai ouvir o nosso último hino. Marquinhos Gomes, ele não desiste de você. Nunca. Vai dar certinho com a palavra que a gente ouviu, aleluia. Ele não desiste. Enquanto você estiver respirando, enquanto você está com o fôlego da vida, tem uma esperança. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Horas e 19 minutos. Rádio Vida Nova. Rádio Vida Nova. Um salto para a liberdade. São José do Rio Preto, São Paulo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão
não importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Chegamos ao finalzinho de mais uma tarefa, glória a Deus. Estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Que Deus possa continuar abençoando os meus amados irmãos. Antes de dar a paz, de finalizar, vamos estar ouvindo as considerações finais também do nosso pregador, do nosso irmão Claudemir, dando as considerações finais para a gente estar assim finalizando o programa. Irmão Claudemir. Amados, não deixe de compartilhar essas mensagens. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, deleta. Compartilha igual. Tem que compartilhar igual. Se de repente você não gostou, compartilha também, alguém, né? deve gostar. Aleluia. Mandar um abraço. Vou mandar um abraço para os amados irmãos que estão ouvindo, né? E não desistam, amados, de servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Esse mundo que nós estamos vivendo, né, sem muita referência, nós estamos perdendo as referências, né, dos quais nós copiávamos, mas ainda tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que vale a pena nós olharmos e copiarmos, sim, tá? Falta muito pouco tempo para que o Senhor volte, né? Então não desista agora não, fique firme, isso vai passar, a luta passa. Essas angústias são momentâneas, a do crente é momentânea, ela não dura para sempre, né? Então Deus vai te honrar, Deus vai te fazer crescer com a prova e logo, logo você sairá mais firme, tá bom? E a recompensa vale a pena, tá? Quando você receber a recompensa na glória, você vai olhar assim, sabe quando você pega aquele pagamento recheado, você fala, meu Deus, veio tudo isso? É assim que é lá no céu, só bênção, Deus abençoe. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor para todos os nossos amados ouvintes. Paz do Senhor, pastor Vanderlei, você está na escuta aí, nosso pastor presidente. A paz do Senhor, pastor Nino. A paz do Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos ouvindo. Que Deus possa vos abençoar poderosamente. Possa assim nos dar um final de semana abençoadíssimo e uma semana a qual nós pedimos a Deus que assim possamos passar toda ela na presença do Deus vivo, nos esforçando a cada instante, a cada segundo, a cada minuto desta próxima semana, vamos estar dando o nosso melhor para o reino de Deus. Aleluia! Este é o nosso foco, é o nosso plano, é o nosso projeto. Sempre dar o nosso melhor para aquele que também nos deu o seu melhor. Amém? Ele nos deu o seu melhor, o seu único, unigênito filho. Então nós também vamos nos esforçar para dar também o nosso melhor para ele. Amém. E se você ainda não tem Jesus, não perca tempo, não faça isso. Procura uma igreja evangélica mais próxima aí onde você está e vai servir a Deus. Vai servir, vai ouvir a palavra, vai ouvir hinos. De repente o adversário colocou tantas coisas ruins no teu coração, na tua mente, na tua cabeça para fazer. Não faça isso, não vai no conselho do inimigo. Não vai no conselho do inimigo, porque ele só tem morte para te oferecer. Mas nós estamos aqui para te oferecer vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muita paz e que Deus possa abençoá-los
poderosamente. Deus Santo, Deus maravilhoso, Amém, Pai. no nome do Senhor Jesus Graças te Cristo, damos, Senhor. rendemos graças ao Amém, Senhor em nome por de mais Jesus. esse programa. Oh Deus, por esta mensagem linda, aleluia, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Oh Pai Santo, Pai maravilhoso, rendemos graças pelos louvores. E que a tua bênção, que o teu cuidado de Pai possa continuar sempre sobre nossas vidas. Que as tuas bênçãos possam estar sobre esta emissora, sobre o teu filho, Pai, que é o diretor dessa emissora, sim, sobre a família dele. Abençoa os seus planos, os seus projetos. E assim, papai, vamos continuar avançando e avançando sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória.